Você está querendo desenvolver os testes de unidade para sua aplicação MVC desenvolvida em .NET? Então fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos começar a falar sobre testes de unidade. Os testes de unidade normalmente representam talvez o maior esforço que é feito na fase de implementação do teste. Essa fase de implementação ela devia ser feita depois que você começa a projetar os testes. E aí você identifica que algum desses testes eles podem ser automatizados. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre testes de unidade, né? Esses testes são também chamados testes caixa branca, né? Onde você tem acesso ao código e olhando esse código você vai começar a projetar o seu teste. Esse teste ele vai ser baseado aí, olhando o fluxo de controle do teste, olhando o fluxo onde os dados transitam, né? Existem várias técnicas que podem ser utilizadas, mas basicamente a gente vai tentar pelo menos cobrir todas as instruções. Não existem outras estratégias que podem ser utilizadas, né? Mas aí é uma regra normalmente que a gente encontra, né? Então pelo menos que o código existente seja coberto, né, por pelo menos um caso de teste. Então nesse primeiro vídeo a gente vai mostrar primeiro algumas regras básicas, né, para que a gente possa construir um bom teste de unidade e depois a gente vai construir teste para uma classe controller da aplicação MVC que a gente vem construindo aí no canal e está disponível aí toda a arquitetura e a gente vai mostrar o código como é que ficou a implementação dessa classe controller. Então vamos lá. Então no mundo .NET, né, a gente tem vários frameworks de teste. Então isso é normal nas linguagens, né? Então normalmente a gente tem várias possibilidades, né? E no mundo .NET não é muito diferente, né? Então os três mais conhecidos são o XUnit, o NUnit e o MS Test. O que a gente vai estar trabalhando aqui no vídeo hoje é o MS Test, né? Que é um framework desenvolvido pela Microsoft. E aí ele, como é desenvolvido pela Microsoft, naturalmente ele tem todo o suporte aí pelas ferramentas aí desenvolvidas pela Microsoft. Só para colocar um pouquinho as diferenças, né, desses frameworks, né? Então são diferenças de notação, né? Então, por exemplo, no NUnit, quando eu quero dizer que um método é um método de teste, então no NUnit eu marco ele com a notação test, no MSTest eu uso test método e no XUnit que eu uso fact. Então são algumas diferenças, né? Mas no final o objetivo é o mesmo. Então antes de passar do código, eu vou deixar aí na descrição do link esse artigo aqui, né, da Microsoft, né, que fala sobre as melhores práticas aí para a criação de teste de unidade com .NET Core. Então ele fala aí por que a gente tem que criar teste de unidade, né? Então com teste de unidade a gente vai gastar menos tempo aí, né? Ou investir menos tempo, né, na criação de testes funcionais, que normalmente demoram e são mais dependentes da interface. Você tem a proteção aí contra a regressão, então qualquer mudança no código aí os testes de unidade vão estar protegendo. É uma documentação executável, né? Várias regras aí você vai descobrir através dos testes de unidade que estão implementados. E criando teste de unidade, você sempre tem código menos acoplado. Quando você começa a criar testes de unidades que o código ele é muito acoplado, então os testes eles começam a ficar muito complicados. Então o desenvolvedor já começa a criar o código pensando no acoplamento. Esse acoplamento se reflete normalmente na criação de interface. Então ao invés de você chamar uma classe diretamente a outra classe, então você vai fazer a sua comunicação sempre através da chamada de interface. Ele fala sobre algumas características de um bom teste de unidade, né? Então o teste de unidade ele tem que ser muito rápido, que você vai ter uma centena, alguns milhares de testes na sua aplicação, né? Então ele tem que ser executado muito rápido, cada teste de unidade aí vai ser executado aí em fração de milissegundos. Eles são isolados, então o teste ele não pode depender do outro, então se eu tenho um método de teste que gera algum dado que é usado como entrada de dado em outro método de teste, então tem uma coisa errada, né? Então eles devem funcionar de forma isolada, como se eles não reconhecessem, não existissem outros testes. Ele é repetível, né? Então o resultado vai ser sempre o mesmo. A verificação vai ser automática, né, em relação ao aprovado e não aprovado, né? E aí a gente tem os frameworks que vão ajudar a gente nesse processo e tudo isso tem que ser executado num tempo muito hábil. Já falamos que para um bom teste de unidade a gente vai estar olhando a cobertura do código, apesar de que a cobertura não é garantia que a gente tenha um código de excelente qualidade, né? Então eu posso ter o código 100% coberto por testes e mesmo assim eu não tenho um código de qualidade. Mas é um indicador, né? Então é melhor eu ter alguma cobertura do que eu não ter nada, né? Então com certeza, à medida que você vai criando testes, é natural você criar código de melhor qualidade. E aí ele fala aí, né, começa a falar a língua, né, então falando como criar mocks, né, então
A gente vai falar isso no exemplo. Algumas práticas recomendadas em relação a como nomear teste, então tentar usar sempre nomes que indiquem qual é o objetivo do teste. Organizar os testes aí em 3 áreas, né? Então, uma seção onde você vai organizar, outra seção onde você vai agir e outra seção onde você vai declarar. Então, por exemplo, aqui eu defino, né, tudo aquilo que eu vou precisar fazer. Aqui eu faço a ação, onde eu vou chamar o método que eu estou testando, e depois eu faço o AST, que eu faço as verificações. Além disso, ele dá algumas outras dicas, né, que é a criação de métodos muito simples, né, então tentando buscar sempre dados muito próximos da realidade, né, então essa é uma dica que a gente já falou quando a gente falou lá de teste funcional, né, evitar valores mágicos, né, então caracteres que não têm muito sentido, evitar fazer lógica em teste, né, então fazer ifs, while, for, switch, né. Então são comandos que normalmente em bons testes eles não vão existir, né? E eventualmente essa necessidade ela pode ser suprida aí pela criação de alguns frameworks. Ele traz anotações onde você consegue colocar dados e valores esperados, né? Então se isso for realmente necessário. E aí os frameworks de teste ele possuem métodos onde você pode fazer configuração no início da classe, e depois da execução da classe, execução antes de início de cada método de teste e depois do final de cada método de teste, e por fim, né, então evitar aí vários assets. Essa é uma dica aí que no meu caso eu nem sempre utilizo isso, né, porque eu acho que se os assets eles são bem relacionados, eu acho que não tem problema, né. Então o que não é legal é você usar assets para objetivos bem distintos em relação àquilo que você está fazendo. Então vamos lá ver na prática agora a criação de um desses testes de unidade no sistema aí que a gente vem desenvolvendo. Então a gente vai usar aqui o Visual Studio, né, no projeto que a gente vem utilizando aí no canal, né. Então a gente já, ao longo dos vídeos anteriores, né, a gente já ensinou como criar o sistema web, biblioteca, já ensinamos aí como criar o core desse sistema, o pacote service e a biblioteca API, né. Então nesse primeiro vídeo a gente vai criar aqui os testes para a biblioteca web, né, que tem basicamente controladoras, né. Então vamos aprender aqui a criar um teste aqui para uma controladora. Então o primeiro passo aqui, né, eu abri a classe que eu quero criar o teste. Então aqui eu vou criar a classe aqui AutoController e vou com o botão direito criar teste de unidade. Então, no Visual Studio, né, quando eu abro o teste de unidade, ele já me disponibiliza aqui o MS Test, né, então é o framework criado pela Microsoft e naturalmente ele vai estar disponível, mas você pode obter algumas extensões adicionais, né. Mas lembra que como esses frameworks são muito semelhantes, né, então eu criando para os outros frameworks vão ser muito parecidos, né. Então esse teste ele vai ser criado um novo projeto de teste, né, então todos os testes eles devem ser criados em um novo projeto. Por quê? Porque esse projeto ele não vai para a produção. Então a gente não deve misturar código de teste dentro dos projetos que a gente já implementou. Então o código de teste ele deve estar sempre em projetos separados. E aqui ele já organiza, né? Então vai ser o nome do projeto. No caso lá a biblioteca web ele vai finalizar com testes. Já cria um namespace. Então não vou fazer nenhuma alteração, né, aqui. Então aqui ele já chama o nome da classe teste e o nome do método de teste. Aqui eu posso dizer o que é que eu quero no código de cada método de teste, né. Então eu vou colocar falha na declaração, porque aí me sinaliza, né, que aquele método ainda não foi implementado, né. Então quando eu dou OK, então ele cria aqui o biblioteca web test contendo a classe AutoController test. Foi aqui que eu pedi para criar o teste, né. Então essa classe AutoController teste, ela está anotada com um teste class e cada método da classe, que é um método de teste, ele está com um teste método. Aqui eu estou usando assert.fail para dizer que esse método não está implementado ainda, né? Esse método de teste não está implementado, ele vai falhar, né? E isso acontece para todos os métodos. Caso eu queira executar esses testes para ver o resultado, eu posso clicar com o botão direito na classe e mandar executar os testes. Então ele vai abrir aqui o gerenciador de testes no Visual Studio, onde ele já colocou aqui os testes que foram implementados e que ele está falhando.
Veja que cada teste ele executa em fração de milissegundos, né? Então 93 milissegundos, menos que 1 milissegundo, né? E aí você pode entrar em cada um dos testes e olhar por que ele está dando o erro, né? Então aqui ele está dizendo que ele durou 93 milissegundos e a mensagem de erro foi um assert fail, né? Por conta que o teste está falhando. Então vamos agora implementar essa classe, né? Pensando na implementação concreta da classe controladora. Como eu tenho uma classe controladora, né, então na arquitetura que a gente vem trabalhando aqui no canal, né, então a classe controladora basicamente ela recebe dados, chama a classe de serviço e nessa chamada a classe de serviço ela retorna o resultado e passa para view. Em alguns métodos, né, create, então ela só retorna view, né, então para retornar view em branco para preencher os dados, né. Mas nos demais aí ela está sempre chamando um serviço e redirecionando para o INDE. Aqui eu vou explicar agora o código, né, da classe controller_test, que eu vou estar disponibilizando aí também na descrição do vídeo do canal, né, então ela está no repositório GitHub, né, onde eu vou estar testando o funcionamento da classe controller. Né. Então o primeiro passo aqui, né, eu fazer uma referência, estou fazendo uma referência estática à classe controller. E aí eu vou fazer, como o meu objetivo não é testar a classe service, né? Então essa classe service eu vou fazer, a gente vai testar em um outro vídeo do canal, eu vou mostrar como testar uma classe de serviço, né? Então eu vou fazer um mock dessa classe. Então eu vou estar criando um stub, né? Ou mock, né? Que vai representar e eu vou ter que dizer como que essa classe vai funcionar em determinadas situações. Veja que o teste ele é sempre muito simples, né? E aí eu vou estar simulando o funcionamento dessa classe service. Não preciso chamar essa classe service diretamente. Se eu chamasse essa classe service diretamente nessa classe controller, né, então já não estaria fazendo um teste de unidade, estaria fazendo um teste de integração. Quando eu coloco essa implementação, né, então aqui eu vou ter que instalar, fazer alguns ajustes. Né, então o primeiro ajuste que eu vou fazer aqui é a instalação do pacote Mock. Então eu vou localizar, instalar a versão mais recente do pacote Mock. Então aí o Visual Studio já instala isso pra gente. E a outra coisa que eu vou precisar fazer, veja que ele já reconheceu, né, é agora referenciar o core, né? Veja que eu não preciso referenciar a implementação do service, né, que está lá em outro pacote, mas eu referencio as interfaces. Então aqui já mostrando mais uma vez a importância de eu estar referenciando as interfaces, né, e eu criar um código bem desacoplado, né? Se eu não tivesse feito isso, eu teria muito problema, né? Seria muito difícil aqui eu estar implementando esse teste. Aqui também eu estou usando direto o AutoMapper, né? Porque o mapper, os que eu estou usando aqui é um mapper bem simples, né? Então nesse caso aqui eu já estou usando ele diretamente, né? Então alguém poderia dizer, mas isso aí já é um teste de integração. Seria, né? Então realmente seria porque eu estou usando direto, mas ele é tão simples que assim eu decidi não fazer esse teste individualizado dessas classes. Apesar de que se eu estivesse fazendo teste de unidade puro, né? Então eu teria também que fazer um mock, né? E nesse mock dessa classe service eu começo a dizer como é que ela vai funcionar, né? Ela não está implementada, né? Então eu vou ter que dizer como que ela vai funcionar. Então aqui eu digo que na hora que eu chamar a classe service e chamar o método obter todos da classe service, então ele vai me retornar uma lista de autores, né, que eu implementei aqui embaixo, uma lista de autores, autor Graciliano Ramos, autor Machado de Assis, eu coloquei aqui 3 autores, né, para trabalhar em cima dessa classe. Voltando aqui a configuração do mock, né, então quando eu chamar o método obter passando o parâmetro 1, então ele vai retornar o getTargetAutor, que é o autor aqui, Machado de Assis, é um dos que está lá na lista. Outra configuração que eu estou fazendo no mock, né, quando ele chamar o editar, passando qualquer autor, ele vai dizer que está verificável, que está ok
não vai dar nenhum problema. E quando eu chamar o método inserir, passando qualquer autor, ele também vai dizer que está ok. Por que isso? Porque o meu objetivo não é testar a classe de serviço. O meu objetivo é testar a classe de controller. E a classe de controller, ela está me retornando views e eu tenho que verificar se essas views estão sendo retornadas corretamente. Então aqui eu coloquei um exemplo, né, de parâmetros que podem ser colocados, né? Então, por exemplo, esse teste aqui eu estou dizendo que ele é um teste de unidade, porque eu estou me focando aqui só na controladora, né? Mas caso ele não seja teste de unidade, eu posso dizer que isso aqui é um teste de integração, né? Esses parâmetros aqui não são obrigatórios, né? E você também pode colocar descrições para dizer o que é que aquele método está fazendo, né? Então no index test, né, o que é que eu estou fazendo, né? Então veja que o arrange eu já estou fazendo para toda a classe de uma vez, né? Então é a configuração do mock. Poderia colocar isso aqui em cada método, poderia, né? Mas como eu estou trabalhando aqui com a classe estática, esse arranjo é sempre o mesmo para todos os métodos, né? Então não há mudança no estado desses objetos, então não tem problema eu colocar ele logo no início da classe, né? Então normalmente quando eu estou configurando o mock, né, então eu faço isso dentro desse método initialize. E aí eu faço o método act, né, onde eu vou chamar o controller index, e aí depois eu vou fazer as minhas verificações, né? Então a minha primeira verificação é verificar se o resultado do index é do tipo viewResult, né? Então aqui eu chamo system ASP.NET Core MVC, então é do tipo viewResult. Se for viewResult, eu verifico se o model que ele está me retornando é do tipo AutoModel, né? Então AutoModel, eu vou referenciar aqui o models. Eu verifico se ele está me retornando uma lista de AutoModel, né? Porque é isso que acontece lá no index, né? Eu retorno aquela lista de autores. E eu verifico se essa lista retorna 3, né, já que é aquela lista que eu montei lá com 3 autores, né? Então eu estou aqui fazendo o meu primeiro teste em relação ao index. Veja que em nenhum momento eu testei o service, né? Eu não sei exatamente se ele como é que está funcionando a chamada lá ao banco, né? Mas eu estou chamando aqui o método index. Então tudo que tem a ver com controller é o que eu estou verificando aqui na minha classe controladora. O mesmo eu vou fazer com as outras classes, né? Então no caso do details, né, veja que eu sempre tenho que dizer qual é o que eu vou chamar, né? Então aqui o details1 já está configurado lá, que ele vai chamar, olhando aqui o método da controladora, né? Chama o método obter, como eu estou passando 1, então ele vai chamar o obter1 que eu já configurei lá com o mock, né? Então aqui ele vai semelhante, né? Vai verificar se retorna o viewResult. Do viewResult ele verifica se o retorno é do tipo AutoModel. E aí do AutoModel ele verifica se o nome é Machado de Assis. Então poderia verificar o nome, poderia verificar também a data, né? Então colocar aqui assert. Então assert.array equal datetime, a data que é o que eu espero e a data que está guardado lá na data de nascimento. Então, na descrição do vídeo, como eu falei, né, então tem a implementação completa aí dessa classe, né, com todas as verificações que foram implementadas em relação ao create, em relação ao edit e em relação ao delete, né, sempre trabalhando em cima do objeto que foi mockado, né, o objeto stub que foi criado, que simula o funcionamento aqui da classe service. Para finalizar, agora é só executar novamente as classes aqui no gerenciador de testes, executando aqui esses métodos. Então eu tenho todos os métodos aí que passaram, né? Então tá aí essa implementação disponível, certo? Para que vocês possam olhar com calma, né, o funcionamento, alguns exemplos aí que eu criei, né, para funcionamento aí da criação do teste de uma classe controller. Lembrando que o código dessa classe controladora está disponível aí no GitHub, né? Então está disponível aí nos comentários dos vídeos. Coloca aí sugestões, como é que você implementa os testes na sua classe controller, né? Aqui eu mostrei como que eu implemento
faço a minha implementação de classe controller. Coloca aí qualquer dúvida em relação a essa implementação, né? E nos próximos vídeos a gente vai estar mostrando como fazer os testes de unidade em uma classe de serviço na arquitetura aí que a gente vem propondo. Então aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.